Meus queridos amigos, a Bolsa de Valores não para de subir e, ironicamente, nessas horas você tem sempre os que ficam corajosos, que querem sair comprando tudo, você tem sempre aqueles que ficam muito mais otimistas depois que sobe, tem a galera que achava muito arriscado antes da alta e agora acha que subiu demais, ou seja, da turma do nunca compro, mas é justamente agora que tem muita gente também que começa a ficar com receio. Será que tem margem ainda? Por isso que o vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso com calma. Será que ainda tem margem de segurança em algum lugar, em algumas ações? Ou tudo subiu demais? Eu estou recebendo essa pergunta com cada vez mais frequência aqui, nos comentários principalmente. Mas o mais importante, quais são os 3 passos que você precisa seguir para alinhar a sua carteira de investimentos nesse momento? Eu vou te falar esses 3 passos. Talvez esse passo a passo seja exatamente a luz que você está buscando. Aí nem é um passo a passo meu, tá? Eu só dei uma leve adaptada aqui, mas o passo a passo é do Howard Marks e faz todo sentido para o momento atual. 3 passos, quais as ações aqui que ainda tem margem de segurança, vamos falar sobre tudo isso, então fica comigo aqui até o final do vídeo. Se você já é de casa, deixa o like. Se é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo, Badu Vieira, para mais um vídeo do Valor em Ação. Se gostar do conteúdo, sinta-se convidado a se inscrever. Bolsa de Valores em alta. Então, esse mês, a alta da Bolsa de Valores, na verdade, no último mês aqui, quase 5%, quase 4,8%, na verdade, 4,78%. No ano, a alta já é de 19,77%. Todo mundo de olho na super quarta essa semana, decisão de juros, Banco Central dos Estados Unidos, o tom por aqui, né, mais importante talvez do que a queda de juros, Banco Central americano, todo mundo já está esperando, eles devem reduzir, o Federal Reserve deve reduzir a taxa de juros, mas por aqui o Banco Central deve demorar um pouco mais ou bastante. O Haddad acha que vai ser logo, que em algum momento nos próximos meses a taxa Selic deve começar a cair, os cortes da Selic devem começar. Tem gente que acha que vai demorar um pouquinho mais, então tem aqui outras visões, né? O Banco Central deve aguardar bastante para dar orientação futura sobre cortes da Selic, diz Mauro Mesquita, mas de fato os riscos, né, para uma redução antecipada acabaram aumentando. Você tem uma valorização mais intensa do câmbio, ou seja, se o real segue se valorizando frente ao dólar. Dólar que nos últimos meses saiu aqui de 5,40 em agosto, bateu a casa dos 5,50 e agora não para de cair, já está na casa dos R$ 5,30. Se esse dólar continua caindo em relação ao real, você tem uma desaceleração mais acentuada do PIB, isso pode levar o Copom, nosso Banco Central, a iniciar, o Comitê de Política Monetária, a iniciar os cortes, talvez ainda em 2025. Não vou dizer que não tem como, que é certeza que o juros só começa a cair em 2026. Existe sim a possibilidade. A bolsa costuma subir muito antes das quedas mesmo, então independente disso, você tem ali no dia 20 de outubro de 2016 a Selic começou a cair quando a bolsa já tinha subido mais de 60%, como você pode ver aí. Então, se você considerar que o Ibovespa já sobe desde a mínima mais de 21%, se a gente olhar aqui no histórico, não seria a primeira vez que a gente veria uma bolsa subindo forte antes mesmo do início dos cortes da nossa taxa de juros, e muita gente acaba querendo saber quais são as ações que fazem sentido nesse momento. Eu sempre falo, o Brasil tende a ser essa sequência aí de voos de galinha mesmo, por isso que é importante você pagar um preço legal em ativos que ofereçam retornos interessantes e proteção contra essa nossa característica. Então você tem ali as ações de empresas do setor elétrico, seguradoras, bancos, saneamento. Você compara com commodities, por exemplo, é muito mais cíclico, né? Vale, Suzano, Petrobras, PetroRio, todas essas empresas aqui são empresas capazes de entregar bons retornos, sim, mas com a volatilidade do ciclo das suas respectivas commodities. Você compra tudo junto, é o pacote, é só o dividendo. Quando você compra ações de commodities, você está comprando a volatilidade, que é maior também. Então pode ser muito doce o sabor dos retornos dessas ações aqui, que eu citei. Vale ali em 2021, 2022, 2023, todo mundo queria, mas
precisa comprar quando o gosto está mais amargo, para você se dar bem com essas empresas. Você tem os ativos, por exemplo, estou falando aqui de Suzano, que é uma empresa muito rentável, de papel e celulose, mas você tem ativos que dependem mais do Brasil, como é o caso de Irani, por exemplo, que é do mesmo setor, talvez, mas muito mais exposta ao ciclo da nossa economia doméstica, diferente de Suzano, que é mais o ciclo da commodity mesmo. Então, tudo cabe na carteira se você sabe balancear. E você tem aquele feijão com arroz, bife, batata frita, que é bancos, elétricas, saneamento, seguradoras que eu falei, né? O feijão com arroz e bife, batata frita na air fryer, tá? Não no óleo, que no óleo vai muito mal, e sem pimenta, nada de pimentinha aqui. Então, esses carne magra de preferência. Então, esse setor, por que é assim? Né? Porque eles se destacam porque são considerados setores de empresas mais seguras, setores perenes, com demandas perenes, então receitas estáveis, muito mais previsíveis. E aí, muita gente, muitos de vocês, eu tenho certeza, gostam, eu sei que gostam das ações desse setor. E aí, quando vocês começam a ver que as ações não param de subir, essa pergunta tem ficado cada vez mais frequente. Ainda está barato? Ainda tem margem de segurança? E aí a gente tem um levantamento que foi feito pelo Valor Data que mostrou que o índice útil, o TIL da nossa Bolsa de Valores, que reúne empresas do setor de utilidade públicas, né, ele já subiu mais de 36,99%, quase 37%. Isso aqui até o dia 10 de setembro, tá? Hoje, esse índice aqui já subiu mais de 42%. Tá? O objetivo desse indicador é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade do setor de utilidade pública, que é energia elétrica, água, saneamento, gás. Você repara aqui que ele venceu o CDI em todos os últimos intervalos que a gente tem aqui no Investidor 10. Se você pegar o intervalo de 2 anos, nos últimos 2 anos, o índice de utilidade pública venceu o CDI. Nos últimos 5 anos, vence o CDI. Nos últimos 10 anos, humilha o CDI muito. A diferença é alta aqui, mais de 514% contra 143% do CDI. E no ano, até onde a gente teve aqui o levantamento desse estudo, que foi até o dia 10 de setembro, só a Ambipar havia apresentado queda esse ano. Você pega aqui nos últimos 12 meses, as únicas com perdas são Auren e Engie. Então você tem aqui as ações da Auren nos últimos 12 meses, você tem as ações da Engie nos últimos 12 meses com uma perda de 4%. Isso aqui, acredito que não está contando os dividendos pagos no período. Eletrobras, Sabesp, Equatorial, que eu falei aqui, são os maiores pesos do índice. Você tem Eletrobras, um peso aqui de mais de 20%, porque você tem Eletrobras ONPN, as ordinárias com mais de 18% de participação, você tem Equatorial com mais de 11%, quase 12% de participação, Sabesp também com mais de 20% de participação, Semig também se destacando aqui junto com Copel, com mais de 5%, Eneva com mais de 7%, quase 8% de participação, e o restante aqui você vê que são empresas que têm uma participação menor. Mas essas empresas com grande participação, Sabesp subindo mais de 45% no ano, Eletrobras subindo mais de 33%, as preferenciais mais de 42%, as ordinárias, Auren subindo mais de 20%, Equatorial subindo mais de 35% no ano. Então é natural que o pessoal queira saber, pô, será que ainda tem margem de segurança, as ações subindo pra caramba? Então eu acho que, por exemplo, você pega o P sobre L da Eletrobras aqui. O P sobre L da Eletrobras é alto, mas nem por isso significa que a empresa está muito cara, só porque o P sobre L está acima da média. Os lucros da Eletrobras tendem a se recuperar melhor do que a média, afinal você está falando de um case de reestruturação. Então você pega aqui, por exemplo, os dividendos pagos, não vou nem olhar o dividend yield, os dividendos pagos pela Eletrobras, você vê que isso vem melhorando nos últimos anos. É um crescimento de dividendos, em 2025 certamente deve pagar mais, mas é um case de reestruturação. Você não espera que os próximos, se você espera que os próximos anos da Eletrobras, quando a gente fala de lucro líquido, por exemplo, aqui, que eles vão ser iguais aos últimos 10, que sejam inconsistentes como foram aqui os últimos 10 anos, senão você não investiria na empresa. Equatorial, por exemplo, o Equatorial subiu mais de 35% no ano, como a gente já viu,
P sobre L aqui na casa de 12 vezes, não é uma ação de dividendos, ok esse P sobre L até se a empresa conseguir entregar o valor, o crescimento que ela está prometendo. A Equatorial tem uma participação relevante na própria Sabesp, que subiu pra caramba. As ações subiram menos do que o retorno que a participação da empresa na Sabesp entregou. E sim, às vezes uma ação pode não se mexer nem um centavo por ano, quando você olha ali a variação, mesmo tendo dentro dela um ativo que subiu bastante. A Equatorial tem uma baita participação na Sabesp, né? E o que aconteceu com as ações da Sabesp? Subiram pra caramba, subiram bonito, o valor de mercado da participação da Equatorial aumentou tanto que se fosse, né, uma empresa separada teria dado um retorno muito melhor do que o da Equatorial no próprio período. As ações da Sabesp já subiram mais de 42,5% no ano e seguem subindo. Você pega esse último mês, mais de 5,58% de alta. A Equatorial ela acabou adquirindo a participação de 15% do capital da Sabesp por 6,9 bilhões em julho de 2024. E isso traz para a Equatorial até agora um retorno de quase 6 bilhões de reais. A Sabesp subiu, como a gente viu aqui, mais de 50%, e aí você pensa, pô, a ação da Equatorial deveria ter subido também, mas não subiu. Só com o aumento da parcela dela na Sabesp, a empresa deveria estar negociando ali na casa dos 50 bilhões de reais, mas andou muito pouco. O preço da ação ficou praticamente no mesmo lugar desde julho de 2024 para cá. É claro que a gente teve uma queda, depois as ações subiram. Nos últimos 12 meses não andou muita coisa. Por que isso acontece? Porque o mercado ele é aquele seu amigo que desconfia até da sombra, não acredita em nada se você não provar. Basicamente o mercado está dizendo assim, beleza, Sabesp foi bem, mas eu não boto fé no resto do portfólio da Equatorial ainda. Eu prefiro esperar. A Equatorial já mostrou capacidade de execução em outros projetos complexos, não é uma empresa novata, já fez muita coisa, já entregou muita coisa, não está prometendo e se comprometendo com o seu acionista a fazer uma coisa que ela já não tenha feito e muito bem. Mas os projetos da empresa não são fáceis, exigem tempo, dinheiro, mas a gente já viu, como eu falei, ela entregar isso antes. A diferença agora está nessa taxa de juros mais alta, o humor do mercado, na confiança dos gestores. Mesmo com esse risco, com essa desconfiança embutida, a ação pode estar barata e pode entregar um bom retorno. E digo mais, só quando os projetos começarem a performar, aí o valor vai começar a aparecer no preço, né? E aí quem comprou na desconfiança vai colher no momento da confiança. Basicamente, um pouco do que acontece hoje com a Eletrobras também. Então, vamos supor que chegou a hora da Eletrobras mesmo, que a partir de agora a empresa vai engatar ali uma espiral de bons resultados, vai entregar os resultados que vinha prometendo nessa reestruturação, porque você vê que faz tempo que as ações estão nesse vai não vai aí. Então, ela deu 3 anos, vamos supor que agora ela deslancha. Ela deu 3 anos quase para quem quisesse comprar barato não ter do que reclamar. Mas ninguém queria até um tempo atrás. Só que aí agora Itaú BBA eleva o preço-alvo da empresa de 54,90% para 63%, potencial de alta de mais de 36% sobre o fechamento de sexta-feira, com recomendação de compra, e aí todo mundo começa a ficar assanhadinho, as ações subindo. Eu não sei você, mas nesse momento muita gente, coincidentemente, está se perguntando, pô, será que a Eletrobras ainda tem margem de segurança? Será que ainda dá para comprar? Então não é bem por aí que tem que se investir. A maioria das pessoas, dos investidores, principalmente iniciantes, gosta mesmo de plantar na hora da confiança. Mais perto da hora da colheita do que do plantio. Depois que já subiu bastante ali, a confiança do investidor vai aumentando. E o mesmo vale para a Equatorial, 2 anos de lado. Você pega Engie, que uma das poucas que não subiu muito no ano ainda, quando você pega o setor de utilidade pública, quase 4 anos de lado, praticamente, se não contar os dividendos, ninguém quer saber se tem margem de segurança na Engie. Eu não vejo ninguém me perguntando se na Equatorial tem margem de segurança. Mas quando subir, muita gente vai perguntar, pô, será que depois que subiu, será que ainda tem margem de segurança? Aí aparece, não estou falando que já vai subir, nem é recomendação isso daqui, mas como eu estava falando de Equatorial, não é uma ação de dividendos para quem quer receber dividendos, crescimento exige paciência, e paciência é coisa que o mercado não tem de sobra. Então, a Equatorial, como eu falei, pode estar barata assim como outras empresas, mas não é uma tese para quem quer seguir
tranquilo ali com dividendos pingando na conta, sem se preocupar muito com cotação, mas com os dividendos gordos. É para quem entende o valor que ela pode gerar e está disposto a esperar por isso, correr esse risco. Se ela mantiver a qualidade na sua alocação de capital na média ali, vai entregar. Se você acha que ela vai tropeçar, vai começar a tropeçar, que já deu o que tinha que dar, né, aí não tem margem de segurança que salve, né? Se ela entregar um retorno medíocre, você vai ter um retorno médio, mas está correndo mais risco, que é uma empresa de crescimento, mesmo que seja de um setor aqui mais seguro, menos volátil. Você tem Energisa, por exemplo, com P sobre VP de 1,24, um dividend yield interessante aqui, um P sobre L muito menor, de 6,6 vezes. Você pega aqui CEMIG, outra ação do setor aqui de utilidade pública, com dividendo lá em cima, um P sobre L bem mais baixo que a média, um P sobre VP baixo também, pagando dividendos. Aqui são outros casos. Você pode ter margem de segurança se faz sentido para você esse tipo de ação. Então, se você quer comprar ações, compre. Só toma cuidado com aquela coisa do será que ainda tem margem de segurança? Será que ainda está barato? Só depois que o ativo subiu você vai se interessar por ele. Tá? Onde que você estava antes da alta? Pega aí CPFE3, quanto que subiu esse ano? Deixa eu ver aqui, desde o início do ano, quanto que as ações subiram. Mais de 21% desde o início do ano. Bateu aqui a máxima, chegou a subir mais de 30%. Você pega aqui Eletrobras, Elet6, que eu estava falando agora mesmo, desde o início do ano, mais de 34% de alta. A Eletrobras subiu bastante. Onde é que você estava? O que você achava de Eletrobras no ano passado, em 2024? O que você não se interessou quando estava aqui nos 39, quando chegou a cair até a casa dos 37 no começo do ano, aqui batendo quase R$40 em agosto, dia 1º de agosto. Onde é que você estava? Por que talvez você não estava se interessando em saber se tinha ou não margem de segurança? Se nos próximos 4 anos a ação não andar muito, você vai continuar aportando? Você tem interesse em continuar aportando? Porque tenha no máximo o que te permite seguir comprando. Aí eu vou te dizer por que isso daqui faz sentido, tem a ver com os passos. Mas antes, olha para esse gráfico aqui. De 2016 até 2020, esse índice de utilidade pública, quanto que ele entregou? Nós estamos falando aqui de um retorno de mais de 250%, 16 até 2020. E pega de 2019 até agora, no finalzinho de 2019 até esse momento, ele subiu cerca de 62%. Em comparação com essa janela de alta, a última janela de alta que a gente teve, não é nem muita coisa. Só que você pega aqui, ó, de 2020 até 2024, quase que não saiu do lugar. De 2011 até 2015, a mesma coisa aqui, ó, você vê que não foi fácil seguir comprando. Então não adianta você querer ganhar dinheiro com isso daqui, nessas altas, se você não tem estômago e paciência para continuar aportando quando o cenário foi esse aqui. Tá? Nesse livro aqui, o Howard Marks, nesse livro aqui que eu recomendo a leitura, é o mais importante para o investidor. Ele fala em um dos capítulos que o mais importante é você encontrar pechinchas. E o que ele quer dizer com isso aqui? E talvez o que ele traz em um desses capítulos aqui te ajude. O que você tem que fazer agora, se você ainda não fez isso daqui? O processo para você construir, para você alinhar a carteira de investimentos e clarear suas ideias aí. Primeiro, faça uma lista dos seus investimentos aí que são candidatos, potenciais investimentos na sua carteira. Seja de renda variável ou não, pode ser ações, fundos imobiliários, até mesmo alguns ativos ali de renda fixa. Faz a lista aí do que pode entrar na sua carteira. Segunda coisa, se não é um ETF, você está falando aqui de um ativo que cabe você ter um preço teto, stock picking, coloca qual que é o teu preço teto. E aí cada um com o seu critério, você pode terceirizar isso daqui, você pode seguir alguém que tem uma carteira recomendada, enfim, mas o importante é que você entenda por que você está investindo no ativo e minimamente ali o porquê daquele preço teto. Beleza. Segunda coisa é essa, né? A terceira coisa, liste os principais riscos de cada um desses investimentos. Tá? E o que te der uma boa relação de risco e retorno, aí você cai para dentro e investe até o limite da alocação que você definir, que aí é o passo 4 aqui, mas não tem muito a ver com definir o que tem margem de segurança ou não, mas seria o passo 4. Tá? Você vai ter ativo que o risco é o dólar subir, mas vai ter ativo ali na sua carteira que vai andar muito mais se o dólar cair também. Você vai ter ativo ali na sua carteira que o risco é
o dólar subir. Se o dólar subir, esse ativo vai mal. Só que você vai ter ativo na sua carteira também que se o dólar subir, ele vai bem. Você vai ter ativo que vai andar muito mais se o dólar cair. Por isso que é importante você ter uma diversificação interessante, eficiente. Tá? Se você quiser contar com a minha ajuda, com a ajuda da minha consultoria para isso, clica aqui no primeiro link da descrição e preenche o formulário. Mas para resumir, o que esse capítulo desse livro aqui fala é o seguinte: se todo mundo está se sentindo bem e feliz em comprar, o preço certamente não é mais uma pichincha. Então, se está todo mundo feliz, tranquilo e comprando, sem preocupação, talvez não está mais tão barato. É aquela coisa, né? Bons ativos, né? Preço justo e bons momentos. Você não vai achar. Se o momento é bom, se o ativo é bom, se está todo mundo contente, provavelmente ele não é mais uma pichincha, ele já subiu. Então você vai comprar barato é quando o momento não é bom, a notícia não é tão boa. Eu acho que a gente ainda não está nessa fase em que está todo mundo comprando tranquilinho, contente, feliz, querendo comprar cada vez mais. Como eu falei, o Brasil é o país do voo de galinha, então se você compra numa alta muito otimista, que eu não acho que seja o que está acontecendo ainda agora, a única forma de você não sofrer um calorzinho ali no curto e médio prazo é se o país mudar, se o Brasil mudar realmente, que eu não acredito, ou se essa alta dura muito mais do que o normal. Como eu disse, eu acho que a gente ainda não está nessa fase de euforia, então ao meu ver, ainda é interessante comprar ações e títulos indexados à inflação no longo prazo também na renda fixa. Ainda tem ação descontada, a bolsa ainda pode entregar, mas, como eu disse, primeiro, tenha no máximo o que te permite seguir comprando por mais 4 anos, se for o caso, e conseguir sem ficar achando ruim, tem que ser aquele desgosto, mas com vontade realmente de continuar comprando mesmo. Você tem que estar tranquilo e ações de bancos, utilidade pública, são mais seguras, tá? O ruim é você achar que agora vai e você aposta muito forte ali em construção civil, por exemplo. Quando você está errado, aí ferrou. Você pode até errar em ações de utilidade pública, de bancos, mas geralmente a queda vai ser mais tranquila, você vai ter mais tranquilidade para seguir comprando. Agora, se você erra numa empresa do setor elétrico, de aviação, que estava subindo, subiu 30%, 40%, 50%, 100%, aí você entra. Ela cai 50%, 60%, você entrou pesado, você não aguenta. Ah, Badu, mas se o governo, se ano que vem o governo mudar, a bolsa bate 200 mil pontos rapidinho, o juro não vai, a taxa de juros vai cair mais do que o esperado. Eu também acho que se isso acontecer, eu também acho que a bolsa vai subir, vai bater 200 mil pontos fácil. É isso que você espera que aconteça? Mas perceba que não é difícil ganhar dinheiro na bolsa de valores se o futuro sai como você espera, como você quer. Se você acha que o mercado vai subir, cair, não tem muita diferença aqui. Se você acha que vai cair e o futuro foi exatamente como você espera, tem que conseguir ganhar muito dinheiro também, basta você entrar vendido. Se você acha que vai mudar de governo, e aqui, sem querer entrar no assunto político, mas a gente sabe que de fato o mercado ele é muito mais otimista, muito mais otimista diante de uma mudança de governo no ano que vem, mas você não tem essa garantia. Seja qual for o seu palpite para a eleição, para a economia brasileira nos próximos 4 anos, se você acha que, independente do novo governo, de quem ganhe, um ajuste fiscal mínimo é inevitável, não importa. O que a gente acha que vai acontecer não necessariamente é o que vai acontecer. E aí, mais uma provocação, o que acontece com a sua carteira se isso não acontecer? O que vai proteger o teu retorno ali, o teu portfólio, a ponto de o seu retorno não ser muito ruim, caso esse futuro não saia exatamente como você imagina, como você espera, como você deseja? O que vai te proteger? Diversificação e margem de segurança. Então, se você quiser ajuda para montar uma carteira, como eu disse, clica aqui no primeiro link da descrição e é isso. Acorde cedo, arrume sua cama e nunca se esqueça que o mercado é movido por expectativa. E antes de perguntar se será que essa ação aqui ainda vai subir muito, se pergunte, essa empresa, pelo preço de hoje, me deixa dormir tranquilo com ela na carteira, mesmo que ela não suba tão rápido? Sim ou não? Essa é a pergunta, fico por aqui, até o próximo vídeo.